Olá, eu sou o Leandro Freitas e este é o Praticar Conecta, conectando academia e mundo do trabalho. E o nosso convidado hoje, ele foi de estudante de engenharia a jogador profissional de pôquer. E hoje ele é sócio de mais de 10 empresas e se dedica a difundir as melhores práticas de gestão, marketing e empreendedorismo. Não sai daí, que depois da vinheta conversaremos sobre a trajetória nada convencional do nosso convidado. Eu comecei o curso de engenharia na mesma sala que ele. Começamos a ganhar dinheiro ali no início do curso e eu já fui logo gastando meu dinheiro querendo comprar um carro para me livrar do ônibus. Mas o convidado não. Ele continuou andando de ônibus, um ônibus apertado, pequeno, cabeça torta, lotado, a coluna toda torta, mas a outra coluna dele não parou de crescer, a coluna de ativos, né? Eu estou aqui hoje com a professora Michele, para Oi, pessoal. entrevistar o Diógenes Malaquias de Souza. Bem-vindo, Diógenes. Bem-vindo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Michele, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vamos lá, né? Bater um papo, contar aí um pouquinho dessa história que não é, de fato, não é nada convencional, visto que eu formei em engenharia de produção lá na UFMG e nunca peguei o diploma, certificado, nada, nunca precisei, assim. Aí vamos contar um pouco o que aconteceu que me Epa, fez tomar essa decisão e chegar onde eu tô hoje. beleza, então vamos para o nosso quadro Conhecendo a Trilha com o Diógenes. Diógenes, você nasceu em Três Marias, não é? Como é que você Três foi parar Marias, na Minas engenharia? Gerais, uma cidade aí que na minha época devia ter umas 20 mil pessoas, agora a gente fala de 30, 35 mil pessoas. Eu sou de 85, Cresceu. mudei para BH em 2002 com 16 anos, antes de fazer 17. Cara, eu sempre gostei de matemática, sempre fui aquele cara típico lá de exatas, que se dava bem em matemática, física e português era um parto. Apesar que hoje eu falo bem, hoje eu escrevo bem, hoje eu consigo entender bem de português, mas quando eu era adolescente era assim, de longe a minha pior matéria. E na época, né, apesar de eu ter formado em engenharia de produção, a gente entrou na UFMG fazendo controle de automação, lá Foi, em foi, 2005/1. foi isso Que mesmo. foi quando a gente fez o vestibular. Eu passei de segunda, tomei pau na primeira tentativa, eu tinha uma defasagem grande de conhecimento quando eu vim para cá, então até eu colocar em ordem, aprender tudo. Na Gastei primeira aí você um fez ano a engenharia de mais controle e automação também? também. Aí eu lembro que na nossa época era a primeira etapa da UFMG e depois a segunda etapa a prova aberta, era pré-ENEM. No meu primeiro ano, eu fiz 81 pontos em 120. E aí eu consegui passar para a segunda etapa da prova aberta, conheci a prova aberta, mas acho que eu fiquei numa classificação, alguma coisa como 200 e pouco para as 80 Não, vagas que tinham. E aí, no putz, segundo ano, que foi um ano que eu, assim, no segundo ano de pré-vestibular, né, o que eu prestei o vestibular. E aí, no meu primeiro ano de pré-vestibular, que aí eu realmente aprendi muita coisa que eu não sabia, revisei, etc, etc. E aí eu não lembro o número exato, mas na primeira etapa, em 120 questões, eu fiz coisa de 102, 103, assim, então eu mandei bem. E eu lembro que minha posição foi ali perto do 20, 20, 20 um pouquinho, assim. E entramos lá na eita. faculdade. Vou indo falando. Você perguntou aqui, aí vou indo Você falando. perguntou, você já está no automático aí, pode ir. É essa Entrei lá na trajetória mesmo que a gente quer faculdade, saber. primeiro ano lá, no primeiro e no segundo período, tranquilo, matemática, física e química, um pouquinho de Ali você estava em programação. casa, né? Eu estava em casa, Cam- velho, quando deu o terceiro período que a gente começou a ver aquelas matérias de controle, me dava uma
angústia de estudar aquilo, mas uma angústia me dava assim, eu Putz. ia para a sala, o professor ensinando, e o que que eu estou fazendo aqui? Eu não ia, sabe? Não ia. Aí eu lembro que foi a primeira matéria que eu abandonei. Você consegue me lembrar o nome da Foi matéria qual? técnica que tinha no nosso terceiro período? No Era. terceiro período, acho que era sistemas digitais, não era não? Pode ser, pode ser. Acho que era. Sistemas digitais, pode ser, pode ser. Aí foi a primeira matéria que eu abandonei. Ah, e eu tenho uma veia muito empreendedora em mim. Aí eu vou voltar a história um pouquinho para trás. Quando Mas você você já tem sabia disso antes, assim. já Quer dizer, você não sabia já ainda, né? Você tá fazendo engenharia, pô. sabia, mas eu não tinha maturidade suficiente para conectar isso com a escolha do curso. Eu Ah, acho que entendi. esse é o ponto. Então, assim, quando você tem 17, 18, 19 anos, você escolher o que você vai fazer pro resto da vida é impossível. Você, você vai errar. Você ainda não se conhece. Como que não se conhecendo, você vai escolher o que você vai fazer pro resto da vida que baseia em você se conhecer? Não tem Sim. jeito, é Não, nem incongruente hoje, eu, essa, eu não sei essa se eu análise, sei o que eu quero fazer pro resto da vida. O né? pessoal às vezes me faz essas Então, perguntas assim. O resto da vida é muito então, tempo, né? Mas o muito Diógenes, você tempo. falou que você veio para BH com 16 anos, então você nem tinha terminado o ensino médio ainda, né? Eu fiz Qual a foi a metade, motivação? estudo, estudo, estudar numa escola melhor. Acho que foi isso. Aí eu fiz a metade do segundo ano aqui e o terceiro, Ah, legal. simplesmente por Então, estudo. aí foi pela família? A família toda veio ou foi você mesmo? A Só família você? toda, Ah, a entendi. família toda veio. Apesar que minha família toda era eu e minha mãe, mas veio a família Entendi. toda. Ah, é a família toda, pô. É pra dar um Aham, apoio, pô, isso é legal pro cara. sim. Mas aí, Leandro e Michele, naquela época lá que eu entrei em 2005, então foi no primeiro semestre de 2006, eu já tomei a primeira grande decisão da minha vida, que foi largar o curso de Engenharia de Controle de Automação na UFMG, que para quem vem de uma Aquele cidade que você custou pequena, passar. naquele que eu custei a Putz. passar, para quem vem de uma cidade pequena, de uma família de classe média baixa ou classe baixa até se entrar na UFMG naquela época, quase 20 anos atrás, cursando ah, o vestibular mais difícil que tinha de exatas, e depois de um ano Uhum. e meio você falar que não quer mais, foi uma decisão que eu banquei 100% sozinho. E foi bom. E aí, acho que um aprendizado que a gente pode tirar daí é que muitas vezes, assim, a gente tem que ouvir conselhos de todo mundo. A gente tem que, principalmente, ouvir os mais velhos, a experiência, o que que eles pensam, etc e tal. Mas, no fundo, você que sente mesmo onde você quer estar, como é que você se sente bem, o que que você quer fazer para sua vida. E eu estava numa situação extrema, numa situação de sentimentos muito extremos. Eu não estava aguentando as matérias técnicas. E no fim do dia eu fui descobrir que eu não sou técnico. Eu não sou a pessoa que trabalha no nível técnico de uma empresa. Eu tenho características inatas que me levam a trabalhar no nível gerencial de uma empresa ou no nível estratégico. A Foi gente aí que você foi vive, para chaveou para produção, para engenharia de foi, produção? foi Querendo ou não, é um curso que também envolve mais matérias de gestão, mais conhecimentos, assim. muito mais, Muito muito mais, né? mais. Tem lá a grade básica de matemática, física, menos química e menos programação do que engenharia de controle e automação. E tem uma grade mais aberta que você pode circular
na administração, na economia, Legal. na contabilidade. Então, assim, eu fiz matérias de contabilidade, fiz várias matérias de economia. Então, melhorou muito. Ficou muito mais parecido, com o que eu queria, mas como eu já trabalhava na época, eu entrei em 2005 em controle de automação, entrei em engenharia de produção em 2007/1 e mesmo assim aproveitei todas as matérias que eu fiz e mesmo assim eu me formei em 2012/2. Então foram 7 anos e meio indo naquele campo lá da UFMG, Ok. muito E aí E tempo. você você já chegou a trabalhava? sair, desculpa, Oi? você chegou Vai lá. a sair do curso e fazer vestibular de novo ou você fez uma Sim. reopção? Não, na época, produção tava muito em moda, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas assim, todo mundo queria fazer produção ali para 2007 e tal, inverter um pouco o eixo, e tinha uma, duas vagas para reopção, e aí as minhas notas não davam. Então eu tive que sair e fazer o vestibular de novo. Na verdade, eu fiz o vestibular de novo quando eu passei. Aí eu saí da automação e me matriculei na produção. Ah, legal. E foi aí que começou o poker? Você disse que já trabalhava quando você fazia Produção. engenharia de produção, mas a história do poker começou um pouco antes, não? Começou um pouco antes. O poker começou ali em 2005 mesmo, brincando com os amigos. Depois, em 2007, no primeiro semestre, eu comecei a entender mais como é que funcionava, comecei a ganhar e perder. Ganhei ali, eu lembro que teve um mês que eu ganhei R$ 700, aí eu fui e pensei assim, uai, até que rola, até que tem jeito de fazer alguma coisa que séria. Aí eu lembro que desses 700 eu saquei 500, dei para minha mãe pagar a conta, fiquei lá com 200, quebrei os 200. Aí eu entendi que tinha algum caminho, mas que eu estava fazendo errado. Então, eu lembro que isso era o final do primeiro semestre de 2006. E Aham. aí eu lembro que o meu segundo semestre de 2006 foi um semestre muito épico na minha vida. Por quê? De manhã eu fazia pré-vestibular, porque já tinha 1 ano e meio que eu tinha feito vestibular e eu não tinha abandonado, né? História, geografia, biologia, etc. Matemática eu ia me virar bem, mas mesmo assim eu decidi que seria interessante fazer 4 meses ali de pré-vestibular. De tarde eu ia para a UFMG e estudava. Então eu lembro que eu fiz cálculo 3 que eu tinha tomado pau antes, então eu fiz de novo cálculo 3, uma ou outra física, eletromagnetismo e um laboratório que era, acho que física dinâmica, alguma coisa assim, eu não lembro Uhum. direito. Um laboratório de física também. Que eram todas matérias que eu já sabia que eu ia reaproveitar na engenharia de produção. E à noite eu estudava poker. Olha, Então eu lembro que no segundo semestre de 2006 eu não joguei poker dia nenhum, mas eu basicamente li tudo que tinha sobre poker na internet em português. Então eu realmente estudei bastante, bastante, bastante. Foi um semestre assim bem dedicado ao estudo nos 3 turnos. e, e você tem essa disciplina, assim, separar toda noite eu vou estudar, sei lá, 4 horas de Bastante, poker, aí bastante. Até hoje isso. eu faço isso, né? Então assim, você que me acompanha lá no Instagram e tal, você vê que eu como as mesmas coisas todo dia, que eu treino nos mesmos horários todo dia, que de manhã eu faço as mesmas coisas, à tarde eu tenho lá meu calendário da tarde, minhas noites já tem donos, tipo, segunda e terça eu trabalho, quarta e quinta eu fico com
os meus filhos, e aí é bem organizado mesmo, bem organizado. E aí, no poker, assim, naquele momento, você estava encarando mais como um hobby ou já é alguma coisa para você falou assim, ah, não vou. Ou era uma mistura das duas coisas, né? Naquele momento do estudo do 2006/2, era um flerte com a possibilidade de ganhar dinheiro. Era tipo um teste. Aham. Não, legal. Era um teste ali. E aí É, começou 2007, passei no vestibular. Ah, eu lembro que eu e o Daniel Burni, que você deve lembrar quem que é, sim, sim. a gente fez a troca juntos, né? E a gente queria passar para o primeiro semestre e eu passei em 39 e ele em 40. Olha. Então foi assim, pá, Justinho. pá, 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 a conta, a conta, a conta, a conta. E aí eu decidi que no primeiro semestre de 2007 eu ia começar a trabalhar. Por quê? Eu meio que sempre dividi minha vida em blocos, com um objetivo final em cada bloco. Então, assim, quando eu era adolescente, estava ali no ensino médio, até eu entrar na faculdade, o meu objetivo era passar no vestibular. Então, esse era o único foco claro que eu tinha na minha vida e ponto final. Então eu estudava muito. Para mim era muito comum ficar sábado e domingo em casa estudando. Eu tinha vida social, sim, às vezes eu saía, mas a predominância da agenda era estudos. E E isso você, hoje, você, hum, você acredita que as disciplinas que você fazia, as matemáticas, probabilidade, estatística, isso também te ajudava com a questão do poker? totalmente, totalmente. Porque no fim do dia, pôquer é um jogo de análise, de estatísticas, de padrões, análise de comportamento, muita probabilidade. Então, assim, é, é um jogo feito para quem tem um mínimo de afinidade com exatas. Tem muito comportamental no meio, mas é um jogo feito para quem tem um mínimo de afinidade com exatas, assim. E se você acredita que para os nossos estudantes de engenharia, o pessoal novo que está aí, vale a pena investir no poker com a finalidade de juntar uma graninha? Não, hoje não. Hoje eu acho uma péssima ideia. Hoje eu acho uma péssima ideia porque todo o mercado se ajusta ao longo do tempo. E a possibilidade que era o poker há 15 anos não é mais hoje. Normalmente, quando você encontra um mercado que ele está dando muito dinheiro de uma forma não tão difícil assim, porque eu fiquei ali 6 meses brincando e 6 meses estudando muito. Uhum. Depois disso, muito rápido, eu já estava ganhando 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 reais por mês. Isso Só no numa poker. época 2007, que 8.000 reais é tipo uns 40 conto agora, em relação a poder de compra, assim, sabe? Sim. Era muito dinheiro. E continuou Mas andando de ônibus. por 6 meses. Olha só. Por 6 meses. Mas era um mercado desajustado. Então, hoje, o que Uhum. que eu falo para todo mundo? É muito interessante, é quase que roubar na vida você se colocar, você se posicionar em um mercado que está em crescimento. Porque o mercado em crescimento, como TI, energia solar, marketing online, até mesmo o mercado da estética, beleza e alguns outros, eles tendem ao fato deles crescerem, eles necessitam cada vez mais de mão de obra.
e não tem mão de obra suficiente para abastecer a demanda desse mercado. Quando eu digo mão de Sim. obra suficiente, eu falo de mão de obra boa, Aham. que vai entender tecnicamente, saber resolver os problemas. Ou seja, E alguém como que é que vai se você dedicar um tempo enxergou a estudar ali, né? Perdão, vai lá, Depois de Michele. velho só. Depois de como é que velho você só. enxergou essa oportunidade no poker? Eu não enxerguei. Foi uma coisa que aconteceu. E como muitas coisas na vida, elas simplesmente acontecem. Eu acho que o meu mérito ali foi estar procurando um trabalho, me colocar em um trabalho e não parar de estudar sobre esse trabalho. Eu lembro que quando eu decidi trabalhar em 2007/1, eu tinha três oportunidades. Fazer estágio em engenharia econômica, trabalhar para um professor lá na UFMG, jogar pôquer ou vender afiliado de uma startup de marketing que instalava umas coisas de publicidade no seu computador, etc e tal. Eu fui meio que atrás dos três. O poker começou a dar muito certo primeiro. E aí eu lembro também que eu entrei na empresa júnior de engenharia de produção e com um mês eles me mandaram embora. Olha, Eles falaram que eu não tinha perfil para trabalhar em grupo, que o meu perfil era mais trabalhar de forma individual e que lá eles estavam procurando pessoas mais expansivas, que conversassem melhor. ô Diógenes, e hoje você Hum, já aprendeu a trabalhar em grupo? Totalmente, Tô brincando agora. totalmente, Mas totalmente. o que que virou a chave? Eu não entendi ainda esse ponto, assim, Ah, do poker para o empreendedor. Porque, assim, você começou ali, você tinha um jogador, aí você trabalhava com essas outras coisas, e como você falou assim, não, agora eu já vou preencher uma lacuna aqui, que eu acho que não está preenchida, tem uma oportunidade. Isso foi no mundo do poker ainda? então, você lembra por que que eu saí de controle de automação? Porque você não se viu técnico. Você falou, Exato, essa coisa aqui não é para mim. exato. E poker é um serviço técnico. Então eu fiquei Para o lá jogador, né? Você falou do ponto de vista do totalmente jogador, técnico, né? totalmente técnico, totalmente. É você num computador, sozinho, num quarto, clicando no botão, várias horas por dia. É um trabalho e como todo trabalho, você está bem fisicamente, conta. Então, assim, por você ainda estar sentado no computador várias horas, tomando decisões mentais, fazendo cálculos profundos, a alimentação fazia diferença, o preparo físico fazia diferença, rotina fazia diferença, como faz em tudo na vida. Sim, Eu fiquei 6 anos nessa, cara. 6 anos, olha. Seis Mas anos. conciliando com outras coisas também, né? Com faculdade. Com faculdade, Acabando a basicamente. faculdade. Acabando a faculdade. Entendi. Eu fiquei 6 anos nessa. E aí, no início, quando dava grana, era uma maravilha. Quando Uhum. dava ali no meio, que dava muita grana, super maravilha. Só que eu sempre tive um conhecimento de gestão financeira desde cedo. Quando eu era adolescente, eu já lia livros Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando a bolada veio, eu já sabia que eu tinha que colocar o dinheiro onde dava mais dinheiro e não gastar com os chamados passivos, que são coisas que tiram dinheiro do seu bolso, que geram custos. Por isso que naquela época lá que um Fiat Punto Zero era R$ 22.000 e eu já ganhava uns 4.000 por mês, 5, eu não financiei o carro.
Eu fiquei ali mais 6 meses andando de ônibus. Fim de semana eu podia usar o carro da minha mãe, emprestado. Eu fui guardando dinheiro para quando desse eu comprar o carro à vista, porque não tinha essa coisa de juros zero, É, etc, etc e tal. querendo ou não, é um passivo a mais ali, né? Que você ia E colocar é um até, passivo, porque além dele até juntar, né? desvalorizar, ele gera custo. É. Ele gera E, custo. e E assim, você aí, disse. Ah, e aí eu lembro que na época, para você, ah, cara, e assim, eu fico bem à vontade de falar esses números, porque é público já, né? Muita gente sabe, mas em 6 meses, em 6 anos, eu fiz tipo US$ 1 milhão jogando poker online de caraca. lucro. Foi muita coisa, muita E isso coisa. não é aquela parte assim, que muitas vezes o pessoal às vezes dá o golpe, né? Fala assim, eu ganhei 1 Não, milhão, mas perdi 800 mil. Não é não, lucro né? líquido, É lucro líquido mesmo. lucro Chique líquido. demais. Se for por quanto Muito que eu bom. ganhei e eu perdi, eu nem tenho essa conta, mas vai ser coisa muito grande. Tipo assim, Sim. porque a Tem que ter margem é estômago, baixa. né? A margem é Ah, baixa e você ganha no volume. no Eu volume. jogava 1.000 mãos por hora. Então você Caraca, põe aí que eu jogava tipo 5.000 mãos de poker por dia. Alguma coisa caraca. assim. E eu Era lembro que extremamente técnico mesmo, né? Você tem que estar com o você tem olhar que ter. treinado, você E fica. você vai ter um ROI líquido aí de, eu vou dar um chute, tipo assim, 5% no máximo. Sim. Então foi coisa de ganhar 20 milhões e perder 19. ROI é retorno de investimento, né? Para Sim, o nosso ouvinte. O... sim. e assim, Mas aí a transição foi assim. a transição. Naquela época, cara, para eu sacar de um site de poker demorava 3 semanas. Se o dólar estava 2, eles me pagavam a 1,80. Porque tinha Aham. remessa para o exterior, etc e tal. E para eu depositar em um site de poker, se o dólar estava 2, eles me cobravam 2,20. Demorava tipo 2 dias. Então tinha o problema do tempo e do spread, que é o lucro Aham. que o operador lá cobra para fazer a transação, conversão, etc. Eu criei um site que existe até hoje. Hoje a gente já evoluiu tanto em tecnologia quanto em termos jurídicos e estruturais, que unia quem queria sacar com quem queria depositar. E aí eu resolvi o problema do tempo atuando como intermediário. Por exemplo, o Leandro quer depositar no site de poker, a Michelle quer sacar. Ao invés de vocês dois, de um mandar dinheiro para Inglaterra e o outro receber o dinheiro de lá, vocês mandavam para o Diógenes e eu pegava o dinheiro de um, passava para o outro e do outro no site de poker transferia. Eu transferia as fichas do Leandro no site de poker para Michele e o dinheiro da Michele num banco aqui no Brasil para o Leandro. Ah, E legal. a questão de tempo caiu para, cara, 5 minutos depois da segunda transação que já tinha um cadastro feito. E aí eu mantive o spread para mim e ali eu explodi. Tem uma máxima que eu falo que é o seguinte: na corrida do ouro ganha-se dinheiro vendedores de pás e enxadas. Não é o cara que está ali correndo atrás do ouro que vai ganhar o dinheiro de verdade. Não é o jogador Aham. de pôquer que está ali jogando todo dia que vai ganhar o dinheiro de verdade. Quem vai ganhar é alguém que está facilitando o jogo de todo mundo e ganhando um pedacinho pequenininho em cima de muita gente, que é o vendedor de pá inchada. Aham. E, Então, se e, e, eu. e ali você já estava, você tava em qual momento da vida? Você já tinha formado ou não? Ou isso foi no meio Não, do curso lá de produção? foi 2010, 2011 que essa Nossa. empresa nasceu, tipo um ano antes de eu formar.
E uma um ideia ano e bem meio assim, antes de eu formar. é, você praticamente fez um Pix aí, né? Inventou um Pix aí antes da hora pro, É, pro pessoal, né? Muita diferença, tipo mas isso, grosso modo. tipo isso. Facilita essa Mas, transação financeira, né? então, assim, basicamente, a gente pode tirar vários insights daí. O primeiro deles, que eu acho que faz muita diferença, se insira em um mercado que tem grande fluxo de dinheiro. Uhum, Porque qualquer coisinha que sobrar ali para você já é muita grana. Um pouquinho de muito é muito. Um tantão de pouco é pouco. Então, o uhum. fato de eu ter me inserido num mercado que gira muita grana contou muito a favor. E estava em Segunda ascensão coisa, também, não estava? Ou é impressão minha? tava, Estava tava, muito em tava ascensão, né? bastante, É. bastante. Segunda coisa, é ficar atento às oportunidades que esse mercado abre. Todo mercado, principalmente mercados mais novos, que estão em crescimento, tem muitos problemas a serem resolvidos. E quem consegue resolver esses problemas consegue ganhar uma boa grana. Se você junta mercado em crescimento com o mercado que tem muito fluxo de grana, e você tem uma análise crítica para conseguir enxergar oportunidades aí e resolver problemas, a probabilidade de você ficar milionário é real, é bem real. Legal, legal. Agora, se você Nessa vai para o época mercado. que, Ah, fala. na época que você foi tentar resolver esse problema, você teve que procurar uma empresa para fazer esse site para você, Não, os seus próprios colegas, você mesmo, como que foi? não, não mesmo. Assim, toda ideia é um grande erro a gente querer desenvolvê-la demais antes de testar. Então, quando eu tive essa ideia, eu simplesmente fiz um anúncio em um fórum da área, deixei lá na época, acho que era meu MSN, para as pessoas entrarem em contato, e eu anotava tudo em planilha de Excel. Então, é isso. Tipo assim, ideia, você testa rápido, valida ou invalida rápido, sem afobar, mas com celeridade. E à medida que vai dando certo, até mesmo com o próprio dinheiro que vai dando certo ali, você começa a criar mais estrutura para deixar a sua ideia mais robusta e transformar ela em uma empresa. Só para conectar com o episódio anterior aqui do Praticar Conecta, né, que a gente estava falando com o Vinícius Paiva, ele estava falando exatamente disso, do agilismo, né, fazer o MVP lá, o produto mínimo viável, né, às vezes até com o Exatamente. Mágico de Oz, é o que você fez, né, que quem operacionalizava era a sua planilha manual ali até dar certo e remexer. Então, essa pode ser uma boa ideia para você que está assistindo aí, nesse curso aí de engenharia, buscando oportunidade, né? Já não começar com o negócio pronto, né? Com o negócio todo finalizado, né? Não mesmo. O negócio é validar as ideias. E assim, você teve que reduzir o ritmo do curso para poder manter o negócio, manter suas outras coisas. Essa é uma dúvida Sim. que me aparece muito, todo dia, em sala de aula, assim, né? Tem pessoas que às vezes têm dúvidas se vale a pena reduzir o ritmo do curso ou se é melhor fazer tudo em 5 anos e pegar o grande prêmio, que é o diploma de engenharia. Eu estou falando grande prêmio aqui, até dando um riso de lado, porque não é exatamente assim que a vida funciona, né? Ou o que você acha dessa decisão? Assim, quando que você acha que vale a pena dar uma reduzida no ritmo do curso para conciliar com outras coisas? Quais elementos são importantes aí para essa decisão? Essa é uma pergunta bem cabeluda, né? Bem difícil de Sim, depende de cada responder e caso, mas pelo tal. menos assim, Bem difícil. para onde olhar, né? Professor de controle tem que fazer Mas. pergunta difícil. Opa, Justo, justo, tá certo, tá certo. Tem que fazer pergunta difícil mesmo. Mas eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que no fim do dia
o que faz a gente alcançar o sucesso não é onde a gente quer chegar, e sim a jornada que a gente imprime no nosso dia a dia. Ou seja, a jornada tem que ser boa, a jornada tem que ser agradável, feliz, palpável. Obviamente que tem aquela parte de dever, de trabalho, de eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas, mas entre ou ganhar dinheiro, ou mudar o mundo, ou ser feliz, eu acho que é perfeitamente possível escolher os três juntos. Perfeitamente possível. Basta a gente, primeiro, nos conhecer e, segundo, gastar cérebro pensando nisso. Então, quando a gente entra nesse modo, que esse é o objetivo, achar uma solução que vai unir todos os nossos propósitos, você diminuir o ritmo do curso ou fazer o curso de uma vez e terminar, ele acaba se tornando um pouco secundário, porque vai Sim. depender de como o seu propósito está alinhado. E eu volto a dizer, para um jovem ali de 18, 19, 20, 21, 22 anos, chega a ser cruel ele ter que estar numa graduação meio que escolhendo o que ele vai fazer o resto da vida. E eu acho, assim, É cruel. totalmente comum, palpável, tranquilo, justo, as pessoas mudarem de caminho ao longo ali dos seus 20, 30 anos. Totalmente comum, que foram as fases de vida que eu já vivi. Para frente disso, eu ainda não sei falar, porque eu não passei Sim, por lá ainda. sim. Mas Mas totalmente quando você comum. teve que tomar essa decisão, você já tinha isso bem amadurecido em você? Claro que não. Claro que Não. não. Eu era um Porque jovem imaturo de boa. Só que o que aconteceu comigo? Eu primeiro comecei a ganhar dinheiro. tá. Uhum. Então eu não tranquei o curso para tentar. Entendi, Eu fiz menos matérias para potencializar a grana que eu já ganhava. sim, sim. Então o risco era um pouco menor, né, daquele cara Era que bem ainda vai menor porque, tentar. assim, se eu fosse um produto, eu poderia falar que eu já estava validado. Sim, sim. Eu já estava validado. Então eu só fui escalar a produção desse Aham, produto. Ou seja, aham. eu já estava comprovado que eu já ganhava dinheiro, me dava bem, etc. Eu só fui potencializar isso. Então, o risco do investimento de você diminuir o ritmo do curso era baixo, né? Baixíssimo, baixíssimo. Tanto é que teve um semestre que eu tranquei total e só joguei o semestre inteiro. Olha, sim, sim. Não, e isso é muito legal, assim, porque assim, é, essa forma que você colocou, assim, né, que o pessoal vai escolher um curso que é o que ele vai fazer para o resto da vida. A gente chega com essa cabeça, né? Não sei de onde que vem, se coloca na gente, né? Os alunos também chegam com essa cabeça, que é o, nossa, eu vou ter que tomar uma decisão assim. Mas não, ela tem ajustes ali no meio, tem vários caminhos ali que Total. dá para tentar ir, voltar, e é bastante interessante, assim. É, Agora, sobre empreendedorismo, assim, que você já começou ali durante o curso, eu não vou perguntar aqui o que precisa para ser um empreendedor de sucesso, porque eu acho que você tem um canal só para falar disso, né? Não, mas você Mais, pode mais perguntar. consultoria, mais uma pá de coisa, mas pelo menos assim, uns dois ou três habilidades assim indispensáveis, olhando mais para esse jovem de anterior, né? Que hoje você tem desafios que é diferente do que vocês tinham anteriormente, assim, né? Mas para aquele jovem lá, você Mas já as falou um aqui, né? características são as Educação mesmas. financeira é uma delas, não? Uh-uh, Não? uh-uh. Eu acho Olha, que o principal fator para você ter sucesso no empreendedorismo, e talvez em qualquer área da vida, é persistência. Porque você não nasce pronto. Eu acabei de receber uma pergunta lá no Insta, porque muita gente me manda lá perguntas e tal. Um menino de
17 anos me perguntando assim: eu quero ser um empresário foda, me fala o que que eu tenho que fazer. E eu dei muita risada, porque passou tipo assim, várias coisas na minha cabeça. Sabe? Primeiro você tem que se conhecer, segundo você tem que saber algo técnico, depois você tem que aplicar, estudar bastante, executar. Você vai tomar um monte de pancada e você não pode parar. Você vai melhorando, 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 e um dia você chega lá. E aí, dessa resuminho que eu fiz, eu acho que os principais são persistência, porque é comum, cara, tipo, seu primeiro empreendimento não dá certo. É muito comum. Eu tive um amigo que ele foi pro primeiro empreendimento dele, que era uma prestação de serviço para um público grande até, de classe baixa. E o que esse cara fez nessa empresa foi assim, admirável. Só que o negócio era intrinsecamente ruim, porque tinha vários grandes concorrentes à volta dele, assim, brigando, sugando o negócio, etc e tal. Passou 2, 3 anos, ele fechou e voltou para o mercado do tradicional para trabalhar como engenheiro. E o grande erro dele foi não ter continuado. Então, assim, A não é. despeito dos concorrentes, a despeito do. Ele deveria ter continuado, assim, não no mesmo negócio, mas Ah, como empreendedor. O que ele ah, aprendeu ali sobre gestão, sobre controle comercial, controle da jornada do cliente, foi muita coisa. Que ele poderia ter tido muito sucesso se ele continuasse nesse mercado. Então, assim, o primeiro item é persistência. Você tem que persistir. Persistindo vai dar muito certo. Segundo item, aqui eu já vou falar que o curso de engenharia é um bom treinamento nesse sentido. é um bom treinamento. E aí, o segundo item é capacidade de aprendizado. Você ser autodidata. Você saber ir para o YouTube, você saber ir para o Google, pesquisar, pesquisar, estudar, 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 estudar. 2022 é um ano muito diferente de 2008, 2010, quando eu comecei. Hoje a gente vive a era da informação, conteúdo técnico, informação. Hoje está muito fácil, muito, muito Sim. fácil. A gente vive a era da informação. Então, assim, não tem desculpa para você falar, eu não sei fazer isso. Você aprende muito fácil. Antes não, antes era bem mais difícil. Você tinha que ter acesso a pessoas que iam te ensinar, ou seguir um grande livro passo a passo para aprender. Hoje está bem mais fácil. Então, assim, persistência, estudo constante e execução. Você chega lá. E isso reverbera, ou isso remete, ou isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. Qualquer área que você aplicar persistência extrema, estudo extremo, execução extrema, insistência, e não sair daquele foco, você vai dar certo. E aí, falando em foco, eu lembrei também quando eu contei lá atrás aqui no episódio que eu divido a minha vida em blocos, porque eu separo 2, 3, 4, 5 anos para focar em uma única coisa. E hoje é comprovado, através de pesquisa, dados, que grandes empreendimentos são construídos por pessoas que focaram exclusivamente neles por muito tempo. Olha, olha, Então, assim, interessante, essa interessante. historinha aí de plano B é a maior pegadinha que existe. Porque quando você prepara um plano B, você está sugando a energia do seu plano A. Você não está Sim, executando seu plano A da maneira mais ah, intensa possível. E o verdadeiro plano B, eu gosto de brincar com amigos meus falando isso,
Mas o verdadeiro plano B é você fazer o seu plano A tão bem feito, mas tão bem feito, que se tudo der errado, você vai ter um lastro ali muito grande de aprendizado, execução, história, inserção de mercado, no mercado, que essa história do plano A vai ser seu plano B para qualquer coisa que você queira começar depois. É, é. Dependendo da intensidade que você coloca ali, né? Aquilo já vai te gerar naturalmente, né? Se eu entendi mais ou menos é isso, né? Aquilo já vai te gerar naturalmente alguns caminhos alternativos dentro daquele contexto ali que você seguir, né? Eu estava Totalmente. esperando aqui dica de empreendedorismo, aquelas dicas que o pessoal fala, assim, estuda gestão financeira, estuda isso, estuda aquilo, qual linguagem de programação que você faz, que conhecimento técnico que você faz. Só que o que você falou aí vale não só para o empreendedor, né, mas aquele que Para todo mundo. para aquele que você qualquer carreira, né, inclusive a carreira mais técnica assim. Você na sua carreira assim, você lidou com profissionais assim que fizeram carreira mais de gestão e profissionais que fizeram carreira mais técnica também, eu imagino, né? Qual que você vê a principal diferença entre essas duas carreiras assim? Principal diferença que eu falo para quem vai seguir ou de perfil ou como que Salário, acho que a primeira é essa. Salário. A galera da gestão tende a ganhar mais, tende. Tipo assim, acho que na entende? média, não é um fato fechado, Sim, mas na média eles ganham mais. Só tá que mais não perto do adianta. dinheiro, Fala influencia que mais assim, pessoas também, eu acho que mas talvez no talvez, fim né? do dia seja algo simplesmente de oferta e demanda. Hum, Porque você trabalhando com gestão, você tem que assumir um risquinho maior, até mesmo de rotatividade no seu emprego, possibilidade de ser demitido. É porque, para você ser um bom gestor, ainda é muito impalpável, ainda é muito solto qual é o caminho para o jovem estudante. E para você ser um bom técnico, é um caminho muito mais claro para o jovem estudante. Então acaba que naturalmente se formam muito mais bons técnicos, porque tem ali o caminho claro a ser seguido, do que bons gestores, que é uma coisa que hoje em dia no Brasil a pessoa vai descobrindo ao longo da vida. Me entendi. fala um bom gestor de 30 anos. Para cada um que você me falar, eu te falo 1000 bons técnicos de 30 anos. Então, acho que tem Entendi. muito ali de oferta e demanda também. Mas a Mas gente está também falando de. que eu acho que também tem uma questão assim das habilidades que são naturais também da pessoa, né? O que é Sim, técnico você aprende com muito mais facilmente do que aqui essas habilidades, né? Esses soft skills que você precisa ter para ser um bom gestor, que você aprende, não é impossível de aprender, sim, mas que se você já tem essas habilidades, se você já leva esse jeito, eu acredito que seja muito mais natural esse aprendizado, né? concordo, concordo. Mas eu ainda acho que simplesmente por oferta e demanda, os caminhos para você ser técnico aqui no Brasil são infinitos. Os caminhos para você ser gestor aqui no Brasil, você mal enche duas mãos para ver quem que ensina direito, etc, não é? E você está falando assim, nem é questão de oferta de cursos, etc., MBA que acaba aparecendo, etc., mas você está falando ensino bom, de verdade. É mais a Ensino qualidade. bom. Não, e ensino assim, né? Conteúdo, né? Conteúdo, eu estou falando ensino, é porque eu estou querendo não restringir ao ensino formal, né? A escola formal, né? Os conteúdos assim. Uhum. Porque realmente, assim, quando a gente vai para o ramo de empreendedorismo, finanças, cara, eu fico numa depressão, bicho. Eu entro no YouTube aqui, eu vejo os meninos de 10 anos de idade, tudo já milionário,
falando que é para a gente fazer day trade, que é para fazer, que é Então, para aí a gente tem fazer que ter muita calma. US$ 1 milhão aí, clique aqui que você ganha 1 milhão por A gente tem dia. que ter muita calma. Tem tanto Por quê? milionário assim mesmo? Não, nem ferrando, nem ferrando. Não tem. Primeiro, vamos lá. Por que que eles fazem isso? Porque Tá vendendo pá inchada, né? Perdão, tô deixa eu ao falar. executar uma venda, o item mais importante para aumentar a sua conversão frente a potenciais compradores é a oferta que você faz. Oferta é uma ou duas frases que descrevam ou o seu produto ou o seu serviço. E aí, naturalmente, você junta isso com as características pré-históricas do cérebro humano, que é o mesmo desde milhares de anos atrás. O que que o ser humano quer? Ele quer comer, segurança, reprodução e basicamente isso. Então, assim, se você faz uma oferta num produto tentador que englobe essas necessidades naturais do ser humano, a chance de você vender é muito grande. Por isso que a gente é bombardeado de propostas como compre meu curso e aprenda a ganhar de 3 a 5 mil reais por mês trabalhando com day trade, com gestão de tráfego, com copywriter, com opções binárias, com apostas esportivas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 95% dessas ofertas são furadas, mentiras, de pessoas simplesmente tentando te vender algo e ganhar o seu dinheiro. Mas vai ter sim uns 5% ali que é caso real, bom e que pode dar certo. E provavelmente esses 5% eles apresentam uma jornada um pouco mais difícil e trabalhosa do que receba no seu e-mail as minhas dicas de apostas esportivas e simplesmente as copiem e você vai ficar milionário fazendo isso. Não é assim que funciona. O mundo ele é ajustado, ele se autorregula. A economia se autorregula. Se tem alguém fazendo muito dinheiro com uma falha de sistema, tem dois pontos aí. Número um, se esse cara for esperto, ele vai ficar fazendo dinheiro calado. Sim, Número sim, dois, isso vai se autorregular muito rápido. Não vai sim, permanecer para sempre. Então, sim. como eu já tenho aí uns 15 anos de estrada, eu conheço pessoas, várias, que ganharam muito dinheiro uma época por uma falha de sistema e hoje já não ganham mais. Por quê? Sim. Porque elas não se atualizaram, não continuaram estudando, não continuaram observando o mercado, procurando algo novo e etc. E que seria mais ou menos o caso do poker que você falou, né? Que tinha mais ou menos uma falha, Total. uma oportunidade ali pontual, que fez muito dinheiro e acabou não indo. Mas agora você está dando dicas de empreendedorismo. Por que que você não Sim. resolveu ficar calado ganhando sua grana e agora você tá nesse ramo aí? Você encontrou seu propósito Cara, de vida, cara? vamos lá. Lembra que eu te contei que eu ganhei US$ 1 milhão jogando poker? E aí eu Foi. te falei também que na corrida do ouro, vendedor de pá inchada que ganha dinheiro. Então eu fui vender pá inchada para jogador de poker. Então eu ganhei muito mais dinheiro do que isso. Chegou uma hora que no início de 2020 eu entrei meio que numa busca de propósito, de uma tentar entender melhor o papel que eu ia fazer para a sociedade de forma geral. Eu conheço essa história aí. Eu já li esse aí, tá no Monge Executivo. Você ia para o mosteiro Também, e também. ali e ficar ali um tempo. Você chegou aí para o mosteiro, não? Não, não, não. Eu fiz sessões com mentores Legal. para entender essas coisas, para entender o meu porquê.
ir aprimorando o meu porquê. Eu não sei se vocês conhecem o Golden Circle do Simon Sinek, que é Hum, que é um famoso livro que chama Comece pelo Porquê, para você entender já pode profundamente. deixar de dica aí esse livro? Vou Pode, pedir o pessoal totalmente. da Comece edição pelo tá porquê. colocando aqui do lado a capa do Você livro vai ter aqui. link de vídeo do YouTube, né? Tipo assim, uma palestra dele de 40 minutos, que ele já explica tudo, assim. Eu acho que vale Legal. muito a pena. Comece pelo porquê, para você tentar entender qual é o seu porquê. E é muito doido. Por exemplo, eu já vi gente mudando de advocacia para educador físico, para psicologia, e o porquê da pessoa continuou inalterado, que era a razão dela fazer aquelas coisas. E ela foi só ajustando o jeito que era o melhor como ou a melhor Hum, maneira dela executar aquele porquê. Então, assim, a gente tem que entender o nosso porquê, o que que nos motiva, qual é o propósito, porque é a partir daí que vai desdobrando as outras decisões, as outras ações, etc e tal. meu Deus, você tem uma dica rápida para a gente encontrar o porquê? Eu tô atrás desse aí até hoje. Cara, o meu Aí tem que porquê, ser. o meu porquê, ele começou com simplesmente empreender, porque eu Hum, gostava muito. Depois disso, ele alterou para empreender e mudar a vida de pessoas. Aí por isso que eu comecei a blogueirar e a produzir conteúdo no Instagram. Isso foi Então, em assim, 2020 mesmo? foi Que você 2020. começou mais ou menos na pandemia ali. Foi na pandemia, total. Foi na Ah, pandemia. 2020 já tem 2 anos, cara. Muito tempo. putz. 2 anos, sério. Parece que foi ontem. Tem 2 anos já. Ah, E tem gente velho, assistindo esse vídeo aqui mais tarde ainda, já faz esse tempão todo. Vai. já faz esse tempão todo. Mas para você achar o seu porquê, eu acho que é justo dar créditos ao inventor da teoria. Pesquisa sobre o Simon Sinek. Sim. Velho, você vai ver, vai ter canal tipo de resumo de livro, de resumo de ideia no YouTube. Põe lá, comece pelo porquê, entender. Você vai ter lá um videozinho de 15 minutos, de 20 minutos, você põe no 1,5, no 2x, você já vai entender e você vai começar a entender o jeito que você vai fazer para encontrar o seu porquê. Ô, George, se eu entendi bem, assim, pela sua visão, assim, quando você começa pelo porquê, essas decisões que, para o senso comum, são difíceis, né? Decisões do tipo, vou largar um Fica curso que eu fácil. custei a passar, do tipo, vou começar a jogar pôquer, né? Às vezes eu ficava brincando com o Diógenes lá, assim, que minha mãe falava para eu não andar com ele, não, porque ele é um cara que jogava pôquer, ele ia se viciar, ia apostar o carro, apostar a família, né? Mas só para mostrar esse confronto aqui da visão tradicional, assim, que acaba permeando a nossa trajetória aqui. Começando pelo porquê essas decisões difíceis viram fáceis, né? Fica Vira tudo fácil por porque ali. você cria um parâmetro. Hum, E aí, quando você tem que decidir, você não tem que raciocinar tudo em cima daquela decisão. Você simplesmente volta no seu parâmetro. legal, legal. Ô, Diógenes, e levando em consideração todo o contexto de hoje, a facilidade de obter, né, informações, conteúdos e tudo mais que o estudante hoje em dia tem, qual é o melhor investimento que você considera, tanto investimento financeiro como investimento pessoal, aí você responde da maneira que você achar mais adequado, que você acha que o estudante de engenharia, ou pretenso estudante de engenharia, né, quem está no ensino médio também buscando ainda uma carreira para seguir, pode fazer hoje? Ô, Michele, imagina que você tem R$ 10.000. Você pegou esse R$ 10.000, hoje a Selic está 13% ao ano, 13,5%, enfim. Você fez um excelente trabalho ali ao longo do ano de investimento, de gerenciamento de grana.
Você pegou esses 10 mil reais, você ganhou 20%. Hoje você tem 12 mil. No outro ano você fez 20%, você fez 20% 5 anos seguidos. E você transformou esses 10 mil em 25 mil, mais ou menos. Fazendo conta rapidona aqui. O que mudou sua vida em cinco anos, transformando 10 mil em 25 mil? Nada. Sua vida não mudou nada. Esses 15 mil reais não são substanciais para você falar que você mudou de vida. Agora, se você pega esses 10 mil reais, aplica em conhecimento, curso de idioma, conhecimento técnico, tático, conhecimento sobre gestão, investe em você mesmo, a probabilidade da sua vida melhorar é bem alta. É muito maior do que ficar ganhando 20% ao ano com investimento. E 20% ao ano eu exagerei, porque são os melhores dos melhores que chegam aí. Então eu quis dar já uma puxada para cima. Visto isso, o melhor investimento que você faz é em você mesmo. De longe, assim, de longe, muito de longe. Por exemplo, eu tive um hábito de 1 hora por dia estudar um idioma. Durante uns 10 anos isso. Então eu fiz uns 4 anos de inglês, uns 2 anos e meio de espanhol, uns 3 anos e meio de italiano. E aí eu lembro que eu estudei espanhol entre 2012 e 2015, alguma coisa assim. Para em 2018 eu ter uma reunião em Buenos Aires, que eu usei esse espanhol e os caras ficaram tão felizes de eu saber falar espanhol mesmo, de não ficar aquela conversa meio que truncada, misturada com inglês, português, espanhol, tudo junto, que é o que acontece, Sim. que aí eu fechei um contrato que valeu por tudo, por todos os anos Sim. estudando, por tudo, tudo, tudo. Então esse é um exemplo que investir em nós mesmos é, assim, de longe, de onde que a gente vai tirar as nossas maiores rentabilidades. Então, conhecer o seu porquê, falando de autoconhecimento, falando do investimento, investir no próprio conhecimento, na ajuda de encontrar esse porquê, né? Persistência. Persistência, né? Para os estudantes, eu acho que a gente já recheou esse programa aqui com bastante dica aí para o pessoal. Já fizemos perguntas difíceis para você. Agora é você que vai revidar. Agora é Ah, você que pergunta para a academia. Diógenes, pergunte ao IFMG. Leandro e Michele, o que vocês podem falar sobre esse distanciamento que a gente vê hoje da academia para o mercado de trabalho, na prática, assim? O que vocês estão, assim, se vocês concordam que ele existe e que ele é um problema, e o que a academia está fazendo para solucionar esse problema? Pô, rapaz, a própria existência desse programa já é uma denúncia de que realmente existe um distanciamento grande entre a academia e mercado de trabalho, mercado profissional, né? Eu acho que em alguns lugares são melhores do que outros, né? Você vê, sei lá, o exemplo clássico são as universidades alemãs, dos Estados Unidos, no Japão também eles fazem isso com bastante maestria, que é uma aproximação bem visceral ali, né, do estudante com o mercado de trabalho, né, já mistura as duas coisas ali dentro fisicamente, né, dentro ali de um mesmo espaço, né. E eu acho assim que no Brasil a gente tem empresas interessantíssimas, temos universidades interessantíssimas, institutos tanto de pesquisa como instituições de ensino interessantíssimos, mas a gente precisa fazer mais liga nisso aí, né? A gente já começa a ser visto assim como produção intelectual de artigos científicos, conhecimento acadêmico, mas a nossa produção de patente, por exemplo, estou usando patente aqui só porque
é um indicador para isso, né? Já não é tão expressivo assim. Então, eu acho que tem muito para crescer. As universidades têm que aprender a conversar com o mercado. Eu acho que a gente está tentando fazer isso, né? E também o mercado também tem que, de certa forma, também aprender a conversar com a academia, né? Porque cada um tem visões diferentes, às vezes os objetivos são diferentes, né? E a gente tem que alinhar que tem bastante objetivos em comum ali para a gente construir isso aí. Agora, falando especificamente do IFMG, o que ele está fazendo, né? O IFMG ele tem um núcleo de inovação tecnológica, né, que acaba apoiando algumas dos trabalhos desenvolvidos dentro do IFMG para sair para fora, para sair ao mercado, né? A gente tem o Polo de Inovação em Brapi, né, que é um pouco dessa tentativa, até com o apoio do governo, né? O pessoal que não encontra um produto de prateleira, né, pode solicitar o Polo de Inovação para uma ajuda nesse desenvolvimento. O governo custeia com 2/3 do custo, né? O empreendedor lá ele vai pagar 1/3 do valor do projeto. A gente coloca aqui depois na descrição aqui o link para o Polo Embrapi e a gente vai chamar também o Gustavo Lobato aqui, coordenador do Polo. E eu acho que tem algumas ações pontuais, mas eu acho que está longe ainda de ser alguma coisa sistemática e generalizada. Assim. O que você acha, Michele? Eu falei. Eu concordo também, né, que exista esse distanciamento, mas eu acredito que nos IFs, de maneira geral, esse distanciamento é um pouco menor, né, essa distância é um pouco menor, pela própria concepção do que é o Instituto Federal, que é um pouco diferente, né, da Universidade Federal, e pelo fato da gente ser bastante incentivado a executar o tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, a parte de extensão, que é a parte que cuida da relação entre a academia e o mundo exterior, não só o mundo do trabalho, mas também a população do entorno, né, as pessoas comuns também, como se eu estivesse fora da comunidade acadêmica, então, como a gente tem bastante incentivo para a extensão, e é cobrado por isso também, por desenvolver não só pesquisa, mas também a extensão, eu acredito que no IF, de maneira geral, nos institutos federais, isso é um pouco mais próximo, sabe? A comunidade e o mundo do trabalho está um pouco mais próximo da academia. Além disso, também, dentro dos institutos federais, a gente é incentivado a desenvolver mais a pesquisa aplicada do que a pesquisa teórica, né? Então, a gente não tem muito projeto de pesquisa sendo desenvolvido que seja pesquisa pela pesquisa pura, né? Os nossos editais sempre são de pesquisa aplicada, então a gente tem que encontrar no mercado, no mundo real, aplicações para desenvolver a pesquisa em cima dessas aplicações. É claro que existem muitas dificuldades, né? O nosso próprio tempo, o tempo dentro da universidade, ele é diferente do tempo do mundo corporativo, né? No mundo corporativo tudo acontece muito rápido e como a gente está lidando com estudantes, né? A gente tem um tempo de aprendizado que às vezes a empresa também não tem esse tempo. Então, eu acho que isso também é um fator que distancia. Mas a gente vai aí batalhando em projetos como esse, né? Tentando conectar essas duas pontas para que a gente consiga formar cada vez mais profissionais mais preparados e aptos para encarar os desafios do mundo do trabalho. Me parece que essa conexão é um mercado em ascensão, Jorge. Eu só não sei se tem muita grana rolando. A gente tá pagando para ver isso aqui. Mercado em crescimento. É um mercado em crescimento. Então vamos às perguntas rápidas. Bom, procede, Jorge. Vamos lá. Jorge, uma modalidade de poker. Essa é fácil. Texas Hold'em. Clássico. Uma área boa para aprofundar e para empreender hoje. A gente está em agosto de 2022. Energia solar. Energia solar? Topíssimo. Assim, jorrando dinheiro e milionários. Eita. No Brasil ou no mundo, isso aí? No Brasil, eu não tenho dúvida. Assim, eu tô vendo, entendeu? Isso acontecer.
qual conhecimento você ainda não tem, mas gostaria de ter? A área que eu sou mais fraco na gestão é vendas. Hum. Estou estudando bastante. E um livro para quem nunca empreendeu? Você já falou um, eu quero outro. Mas essa aí você me pegou. Quem nunca empreendeu, que eu falo assim, às vezes um mais inicial, assim, né? Enfim. Porque empreender você não aprende em livros, sabe? Tipo, livro te ensina técnica. E aí você pode, no máximo, se inspirar. Só que até mesmo uma inspiração é individual. Ah, De repente pode Hum, ser um assim, para quem gostaria de começar a empreender, né? Que tem algumas dicas de como tá, começar, alguma coisa desse tipo. tá. Eu vou indicar o Pai Rico, Pai Pobre, porque para mim é o primeiro livro técnico sobre empreendedorismo que ele passa por finanças, mas ele fala sobre empreendedorismo e que toda pessoa devia ler. A gente tinha que aprender na escola, no ensino médio, a diferença bem clara de passivo para ativo, e entender bem como construir os nossos ativos. boa. Tem uma pergunta aqui meio esquisita, mas eu vou fazer ela, que eu já Hum. vi se falando dela. O que que o Diógenes, no leito de morte, queria que você fizesse nesse momento? Eu estou falando isso porque tem um vídeo seu que você fala disso, Eu né? falo O muito seu disso, né? memento Mas assim, mori lá. sempre que eu vou tomar uma decisão grande ou importante, ou que eu fico com medo, o nosso cérebro ele é imediatista, mas as melhores decisões são tomadas pensando a longo prazo. Então eu costumo brincar e falar o que é que o Diógenes no leito de morte faria hoje, para esse pensamento pautar a decisão que eu tomo hoje. Esse é o contexto, né? Aí o que eu faria depende da decisão ou do problema apresentado. Legal. Fugiu da pergunta, hein, cara? Você fugiu da pergunta. Você sabe que você fugiu da pergunta. Mas tá bom, é segredo, ele não quer falar. Tá bom. Agora um Ele daria profissional que uma diz. entrevista para o Praticar Conecta. Ah, deve ser isso, né? Deve ser esse aqui. Um profissional que te inspire por quê? Cara, eu gosto muito do Bill Gates, porque ele tem um exemplo de único foco, ele tem um exemplo que ele deu sorte por, ah, na idade dele, lá com 12, 13 anos, acho que era coisa de 64, alguma coisa assim, ter chegado um dos primeiros computadores na escola pública dele, ele pôde ter tido contato com aquilo, depois tudo que ele fez, junto com a filantropia dele de erradicar o Ebola, eu esqueci a doença, mas eu tenho quase certeza. Eu já não lembro Erradicar também. alguma doença do mundo, que o último foco dela era lá no norte da África, e ele gastou tipo milhões e milhões e milhões e milhões com isso. Gosto muito da jornada dele de forma geral e de paralelo, uma pequena menção ao Barack Obama também, Hum, porque as ideias dele, o jeito que ele fala, como ele foi inclusivo em tudo, acho que aí sai dois personagens, né, ou dois grandes personagens que eu me inspiro neles. bom, legal, muito bom. Muito obrigado aqui, Diógenes Malaquias, pela entrevista. Valeu, Valeu, até mais. valeu, pessoal. Obrigada, até Valeu. mais.